Olá pessoal, meu nome é Alexander, sou doutorando do Lacer e eu vou iniciar com vocês o conteúdo de microestrutura, fases, e eu dividi esse assunto em 4 vídeos, onde no primeiro vídeo nós vamos ver aspectos introdutórios do assunto e nos demais vídeos nós vamos ver sobre os respectivos diagramas de fases e também vamos fazer vários exemplos. Aqui vocês têm novamente aquele triângulo, né, da relação entre a estrutura, propriedades e processamento. Vocês ainda estão nessa parte estrutural, né? Vocês já estudaram a estrutura atômica, estudaram a estrutura cristalina e agora vão entrar na microestrutura, né? Onde essa microestrutura ela compreende o estudo das fases presentes em um material. E esses parâmetros estruturais eles têm relação direta com as propriedades de interesse tecnológico. Vocês estão avançando no conteúdo da parte estrutural, né? E o estudo na microestrutura ela compreende as fases presentes, proporção, tamanho, composição, distribuição, forma e orientação. E aqui a gente tem destaque, né, duas técnicas, né, que é a microscopia eletrônica de varredura e a microscopia óptica, né, que trabalham nessa escala de grandeza, né, e são muito importantes, né, para essa caracterização de nível estrutural, né? E vale ressaltar também a importância desse tema, né, de ciência dos materiais, que faz essa união entre ciências naturais com aplicações de engenharia, né? E essa parte estrutural, né, dos materiais, ela vai implicar em propriedade de interesse de engenharia, que é o que na verdade nos interessa. Nesse sentido, a manipulação da microestrutura ela pode proporcionar propriedades mais adequadas em determinadas aplicações, né? Eu posso fazer isso através da deformação plástica, recristalização, a adição de novas fases, manipulação das fases através da quantidade, proporção, tamanhos e distribuição, né? E nesse diagrama nós conseguimos perceber que a estrutura, né, do material, seja ela atômica, cristalina ou microestrutura, ela vai estar sempre atrelada a uma gama de propriedades. No caso aqui da microestrutura, ela vai ter influência direta, né, na resistência à fricção, desgaste, corrosão, né, resistência à fadiga, tenacidade, resistência ao escoamento e na ductilidade, né, dos materiais. Mas o que seria uma fase? Podemos definir como sendo uma porção homogênea de um sistema com características físicas e químicas uniformes, ou seja, todo material puro é considerado uma fase, assim como todas as soluções sólidas, líquidas e gasosas também são consideradas fase. E aqui vocês podem ver a microestrutura de um molibdênio puro que apresenta apenas uma única fase, né, com grãos numa composição uniforme. Já que nessa segunda imagem nós temos a microestrutura do aço carbono que ele apresenta duas fases, né, contendo camadas alternadas aqui de ferrita e cementita. E o critério de análise dessa microestrutura, né, ele vai sempre levar em consideração as fases presentes, a composição delas, as suas proporções, os tamanhos, distribuições, formas e também orientações, né? E as propriedades de um material, né, eles vão variar de acordo com a variação de qualquer uma desses critérios, né? Então a variação, né, ela pode ser significativa ou não significativa. Isso vai depender do que? Vai depender do projeto que se pretende estabelecer. E quando combinamos dois elementos ou componentes, qual que é o estado de equilíbrio resultante? Nós podemos ter então a formação de soluções, né, e o tipo de solubilização, né, ele vai depender do tamanho dos raios dos átomos envolvidos, e também podemos ter a formação de misturas heterogêneas. Quanto à solubilidade, né, nós podemos classificar as soluções em totalmente miscíveis,
ou seja, nós teremos a solubilidade completa, totalmente imiscíveis, né? Elas vão ser insolúveis uma na outra, ou vamos ter uma miscibilidade parcial, ou também chamado de solubilidade incompleta. Na total miscibilidade, ou solubilidade completa, um exemplo clássico disso é a mistura de água e álcool, onde não importa a quantidade e as proporções de água e álcool utilizadas, sempre vai haver a completa solubilidade, onde um componente dissolve o outro em quantidades ilimitadas. Dessa forma, né, vai ter sempre uma única fase, né, que é a combinação aqui de ambos, né? Da mesma forma, né, acontece aqui com o exemplo do cobre e do níquel, em que ambos vão se dissolver um no outro e formando, né, apenas uma única fase sólida. Na total immiscibilidade ou insolubilidade, eu já não consigo dissolver os componentes. E um exemplo disso, né, é a mistura de óleo e água. Então, por mais que eu misture, por mais que eu aqueça, eu não consigo obter uma única fase, e sim duas fases distintas, que vai ser a fase da água e do óleo. Um outro exemplo clássico disso daqui é o chumbo e o cobre, onde ambos são immiscíveis e eu vou ter a formação de duas fases distintas, que é a fase do chumbo e a fase do cobre. Na miscibilidade limitada, também chamada de solubilidade incompleta, eu tenho a solubilidade parcial, ou seja, um componente dissolve o outro e uma quantidade limitada. Como exemplo disso, eu tenho a mistura da água e do açúcar, né? Onde à medida que eu vou adicionando açúcar na água, vai chegar um ponto em que eu vou ter a saturação e eu passarei a ter duas fases presentes, né? A fase do xarope, que é a água com açúcar dissolvido, e cristais de açúcar aqui no fundo do copo. Da mesma forma, acontece quando eu misturo água e sal, né? Então, pequenas quantidades de água pequenas quantidades de sal na água, eu vou ter uma única fase, que vai ser a salmoura. E à medida que eu vou adicionando mais sal, eu vou chegar a um momento, né, que eu vou ter a saturação e eu vou passar a ter duas fases presentes. Vai ser a fase líquida, que é a salmoura, a água com o sal dissolvido, e vou ter o sal em estado sólido. Outro exemplo disso é a liga de chumbo estanho, né, onde com pequenas quantidades de estanho eu consigo ter uma única fase. E à medida que eu aumento essa proporção de estanho no chumbo, eu vou ter duas fases sólidas distintas. Então, para eu definir a solubilidade de um elemento em outro, eu uso a regra de Helmholtz. E para que dois metais apresentem solubilidade total, né, são condições necessárias, mas não suficientes eu ter uma diferença nos raios atômicos menor do que 15%, deve ter a mesma estrutura cristalina, ter uma eletronegatividade semelhante e as valências devem ser iguais. Então vamos ver aqui os exemplos, né? Então eu tenho a prata e o ouro. Então a diferença aqui no raio atômico é menor do que 15%. A estrutura cristalina para os dois são a mesma, né? Cuca de faces centradas. Tem uma eletronegatividade semelhante e as valências são iguais. Aqui então eu satisfaço a condição, então eles são miscíveis e formam uma solução sólida ilimitada. Já quando eu tenho, por exemplo, o alumínio e o silício, aqui eu vou ter uma diferença nos raios maior do que 15%, eu vou ter duas estruturas cristalinas diferentes, o alumínio tem cúbica de faces centradas e o silício tem a cúbica do diamante, a eletronegatividade é semelhante, mas também as valências aqui são diferentes. Então aqui vão ser uma solução immiscível. E na prata e no cobre, eu vou ter aqui os tamanhos dos raios, vai ser um pouquinho maior do que 15%,
a estrutura cristalina é a mesma, tem a eletronegatividade muito semelhante e as valências são iguais. Aqui, essas satisfaz a condição parcialmente, então eles não são totalmente miscíveis. Vai formar uma solução sólida ilimitada. Muitas das informações sobre o controle da estrutura, as fases de um sistema específico, elas são mostradas convenientemente, né, no que nós chamamos de diagramas de fase, que também, né, pode ser definido como diagramas de equilíbrio, né? Então, nesses diagramas existem 3 parâmetros que podemos controlar, que eles vão afetar toda essa estrutura. São eles a temperatura, a composição e a pressão. Ou seja, os diagramas de fases eles são construídos quando várias combinações desses parâmetros, né, temperatura, composição e pressão, né, são traçados uma em relação à outra. E esses diagramas, né, eles vão nos informar sobre a microestrutura, nos permitem visualizar a solidificação e a fusão, prever transformações de fase e gerar informações, acima de tudo, termodinâmicas. Trago novamente o exemplo do sal na água. Podemos visualizar as fases dessa solução através do diagrama de temperatura por composição, onde no eixo Y nós vamos ter a variação da temperatura e no eixo X vamos ter a variação da composição. E fica evidente que à medida que eu altero a composição, assim como a temperatura dessa solução, eu posso passar, né, de uma fase líquida para 2 fases, né, uma líquida e uma fase sólida. Essa linha de transição, né, para 2 fases, que é essa linha vermelha, que vocês podem ver aqui, é o que chamamos de limite de solubilidade. E a concentração máxima de átomos do soluto que podemos dissolver no solvente em uma determinada temperatura, né? Para formar então uma solução líquida, que é no nosso caso a salmoura. Quando o limite de solubilidade ele é ultrapassado, então é formado uma segunda fase com composição distinta da solução líquida, que é a salmoura já saturada. Então, no nosso caso aqui, nós formamos a salmoura mais o sal em estado sólido. Vamos ter 2 fases presentes. Dessa forma, o diagrama de fases vai nos fornecer as seguintes informações: as fases presentes, a composição dessas fases e a proporção dessas fases. E para esse último aqui nós vamos utilizar a regra da alavanca para descobrir. Isso nós vamos ver logo a seguir. No diagrama de fases da água e do açúcar, né, quantas fases estão presentes em cada um dos sistemas A, B e C indicados na figura. Então eu tenho aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C nos pede para dizer quantas fases presentes. O ponto A, né, ele está nessa região aqui, onde eu tenho apenas uma única fase, né, que é a fase líquida. O ponto B está nessa região aqui que contém 2 fases, né, a líquida e o açúcar em estado sólido. E a mesma coisa para o ponto C, eu vou ter 2 fases presentes, que ele corresponde a essa região aqui, onde tem o líquido e o sólido, né. Agora, qual é a composição de cada uma das fases em cada um desses sistemas? Então, o que vai nos ajudar aqui vai ser traçar linhas horizontais em cada ponto, né? Eu traço uma linha no A, no B e no C, né? Então, no ponto A, né, eu tenho apenas uma fase presente. Então, a composição dessa fase vai ser aqui, ó, cerca de 20% de açúcar, 80% de água. Já no ponto B eu tenho 2 fases presentes. Então a fase sólida vai ser, que é o açúcar em estado sólido, vai ser 100% açúcar. Já a composição da fase líquida, eu pego aqui neste ponto onde essa linha horizontal corta o meu limite de solubilidade. E aqui vai me dar a composição
da fase líquida, que é cerca de 77% de açúcar e 23% de água. A mesma coisa eu vou fazer para o ponto C, que aqui eu tenho, né, duas fases, o líquido e o sólido. O sólido eu sei que ele é composto de 100% de açúcar, e o líquido eu pego este ponto aqui, onde corta o meu limite de solubilidade, que vai me dar a composição do líquido, que é cerca de 67% de açúcar e 33% de água. Agora, qual que é a proporção de cada fase nos sistemas acima? Então, para eu chegar na proporção, eu vou ter que aplicar a regra da alavanca, que nós vamos ver no próximo slide. Para a regra da alavanca, é importante seguirmos os passos que vimos anteriormente, para a gente não se perder. Então, no ponto inicial, aqui eu vou chamar ele de O, onde eu vou ter a minha composição inicial na mistura a uma dada temperatura. Eu já traço aqui uma linha horizontal, e eu sei por essa localidade do ponto, eu vou ter duas fases presentes aqui, uma fase líquida e uma fase sólida. Agora, né, na intersecção, né, com o meu limite de solubilidade, eu vou chamar ele de X, e onde corta o eixo Y, eu chamo esse ponto de Y. Então a minha composição da fase sólida, ela vai ser dada por Y, que está aqui em 100% de açúcar. Minha composição da fase líquida, que é o xarope, ele vai ser dado por a composição nesse ponto aqui, que corta o meu limite de solubilidade, que é cerca de 77% de açúcar, 23% de água, né? Este ponto aqui assim. Agora, para eu calcular a proporção dessas fases, eu vou ter que aplicar a regra da alavanca. Então nós vamos tomar por base o nosso ponto O e vamos chamar de R essa distância aqui, esse segmento de reta entre o ponto X e o O, e de S entre o ponto O e o Y. E para eu calcular a proporção, né, aqui do meu xarope, eu vou utilizar essa distância contrária aqui, que vai fazer a alavanca no ponto X, ou seja, o meu S, dividido pela essa distância total, que é o R mais S. E eu consigo ver isso aqui nessa fórmula. Então eu posso dizer da mesma maneira, né? Então eu pego o X aqui, o que faz a alavanca é essa distância contrária ao S. Então o meu S ele vai ser igual ao Y menos o O, dividido pela essa distância total, que é o R mais S, que vai ser igual ao Y menos o X. Isso tudo multiplicado por 100%, eu vou ter a minha proporção do xarope. Para eu ter a proporção do açúcar, né, que é o sólido, eu vou ter que fazer o contrário, né? Eu vou fazer a alavanca com relação a esse ponto, né? Então eu vou pegar o que faz a alavanca nele, que é o R, essa distância aqui, dividido pela essa distância total. Ou seja, o meu R é igual ao ponto O menos o X, dividido pelo o total, que é o R mais S, que é a mesma coisa que o Y menos o X, isso tudo multiplicado por 100, que vai nos dar a proporção do açúcar. Agora vamos fazer um exemplo que vai ficar um pouquinho mais claro. Então, aqui no enunciado, né, determine as fases presentes, proporção e composição para o diagrama água e açúcar, na temperatura de 15 graus, com composição inicial de 25% de água e 75% de açúcar. Bom, então, primeiramente eu vou marcar o ponto, então, em cerca de 15 graus de temperatura, numa composição aqui de 75% de açúcar, 25% de água. Eu vou chamar esse ponto de zero, e onde corta a linha do meu limite de solubilidade, eu vou chamar esse ponto de X, e onde corta o eixo vertical que eu chamo de Y. Esses segmentos de reta aqui entre X e O eu chamo de R, entre O e Y eu vou chamar de S. Então a primeira coisa que eu vou fazer é determinar as fases presentes. Então eu sei que aqui tem duas fases por essa região ali, uma fase é o xarope
né, que é a água mais o açúcar dissolvido, e outra fase é o sólido, que vai ser o açúcar na sua forma sólida. A segunda etapa, né, eu vou determinar aqui a composição das fases, então eu determino o meu sólido, eu sei que vai ser a composição onde corta o eixo Y, que vai ser aqui em 100% de açúcar, então meu sólido ele é formado por 100% de açúcar, e o meu xarope ele vai dar a composição aqui onde corta o eixo, onde corta essa linha de limite de solubilidade, que é o meu ponto X, que vai ter uma composição aqui cerca de 67% de açúcar e 33% de água. Agora, para eu determinar, né, a proporção de açúcar, eu vou pegar e utilizar a regra da alavanca. Então eu vou determinar aqui primeiro para saber a proporção de açúcar, que vai ser onde é o ponto Y. O que faz a alavanca nele é essa distância R dividido pela distância total. Então meu R vai ser igual ao zero, o O, que é 75 aqui, menos 67, que é o Y, dividido pela essa distância total, o R mais S, que é 100, que é o X aqui, o Y menos o X, que é 67. Isso tudo multiplicado por 100, eu vou ter que a minha proporção de açúcar vai ser 24%. E para eu achar a minha proporção do xarope, eu pego aqui e faço a alavanca, né, tendo o eixo aqui no ponto O e faço em relação ao X. Então eu vou pegar esse valor contrário aqui da alavanca, que é o S, né, e o meu S vai ser o Y menos o O, que é 100 menos 75, dividido pela essa distância total, que é o R mais S, que é o Y menos X, 100 menos 67. Multiplico por 100, isso vai me dar 75% a proporção do xarope. Então encerramos aqui essa primeira parte e no próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre os diagramas e vamos fazer mais alguns exemplos. Obrigado.